The topic tonight is the next 4 articles of the Belgian Confession about the Trinity, and so the deity of the second and third persons of the Trinity too. O assunto de hoje à noite são os próximos 3 artigos da Confissão Belga que trata sobre a Trindade e as pessoas da Trindade. Debré had written in Article 1 about who God is. No artigo 1, Debré escreveu sobre quem é Deus. And then moved on in Article 2 through 7 to discuss how we know about God. Nos artigos 2 até 7 ele conversou sobre como nós podemos chegar a conhecer a Deus. And now he comes back in the next set of articles, 8 through 11, to teach more or to confess more about who God is. E agora ele volta nos artigos 8 até 11 para confessar mais sobre quem é Deus. That brings Debré to the question of the Trinity. Então isso leva à questão da Trindade. Then he knows, as we know, that the Scripture teaches that God is one. Então ele sabe, como nós sabemos, que a Escritura ensina que Deus é um. And that is why he says at the beginning of Article 8, according to this truth and this Word of God, we believe in one only God. Então, por isso ele diz, como ele diz no artigo 8, de acordo com essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus. So, he gets that from a passage of Scripture as 1 Corinthians 8. Então, ele acha esta verdade na Escritura, por exemplo, num texto como 1 Coríntios capítulo 8. So, for example, verse 6, yet for us there is but one God, the Father. Por exemplo, o verso 6 de 1 Coríntios 8, que diz o seguinte: para nós há um só Deus, o Pai. Similarly, the Apostle Paul writes to Timothy, 1 Timothy 2. Semelhantemente, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Verse 5, for there is one God. Versículo 5, 1 Timóteo 2, verso 5, que diz, porquanto há um só Deus. And inasmuch as the Scriptures speak the same language, Old Testament and New, the Old Testament also says there is one God. E já que a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, falam a mesma coisa, então também nós achamos essa mesma verdade no Antigo Testamento. So, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Então, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. And the same with Isaiah chapter 44, 6. E a mesma coisa com Isaías 44, verso 6, que diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Okay, and so I can give you many more texts to show that the Scripture teaches there is one God and this God is one. Então eu posso dar muitos mais textos da Escritura para mostrar que a Escritura ensina que há somente um Deus, que este único Deus é um. The intriguing thing, though, is that the Bible also says God is more than one. A coisa chamativa, porém, é que a Bíblia também diz que Deus, ele é mais do que um. For example, Genesis chapter 1. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. Verse 26, the plural is used. God said, let us make man in our image. No verso 26 de capítulo 1 de Gênesis, Deus usa o verbo no plural. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. And you get the same in chapter 3, verse 22. The man has become like one of us. E tem a mesma coisa no capítulo 3, verso 22. O Senhor Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós. This plurality of God becomes clearer as we move through scriptures. Take, for example, Exodus chapter 3. Então, esta pluralidade que há em Deus se torna mais e mais clara na medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos lendo as Escrituras. Por exemplo, pense no capítulo 3 de Êxodo. There I read in verse 2, the angel of the Lord appeared to Moses at the burning bush. Veja, por exemplo, no verso 2 de capítulo 3 de Êxodo, que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo.
And then in verse 4, the Lord saw that Moses had gone to look, so God called him. Então veja o verso 4, diz, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus chamou Moisés. Is the angel of the Lord the same as God? O anjo do Senhor é a mesma coisa do que dizer Deus? Well, that's a question that could be asked on the basis of Exodus 3. Nós podemos fazer essa pergunta baseado em Êxodo capítulo 3. Similarly, Psalm 139. E semelhantemente, Salmo 139, there David says in verse 1, David addresses God. e no verso 1 deste Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. But in verse 7, he doesn't speak about God, does he? He speaks about the Spirit. Mas no verso 7, ele não fala sobre Deus. Será que ele fala sobre Deus? Porque ele fala sobre o Espírito. Is the Spirit God? How do we have to understand this? O Espírito é Deus? Como nós devemos entender isto? As we move farther through Scripture, things become a little bit more clearer or maybe more confusing. Luke chapter 3. Na medida que nós continuemos lendo a Escritura, as coisas ficam talvez mais claras ou, dependendo do nosso ponto de vista, talvez fiquem mais complicadas ainda. Vamos para Lucas capítulo 3. Verse 21 pictures Jesus being baptized. No verso 21, nós temos a cena na qual Jesus está sendo batizado. And then I read in verse 21 that heaven was opened and the Holy Spirit descended in a bodily form. E nós lemos a partir do final do verso 21 de capítulo 3 de Lucas que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. And then at the end of the verse, a voice from heaven, "You are my son, whom I love." E no final do versículo tem uma voz que vem do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. What is the picture here of a plurality in God? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma pluralidade em Deus. Simply to say that God is one somehow doesn't seem to cut it. Meramente afirmar que Deus é parece que não realmente é suficiente, não cabe apenas isto. Look in John chapter 5. Vamos para João capítulo 5. There Jesus says in verse 17, "My Father is always at his work," and then adds in 18, and then the Holy Spirit adds in verse 18 that the Jews want to kill him because he calls God his Father, making himself equal to God. Aí nós chegamos em João 5, verso 17, onde Jesus diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí nós continuamos no verso 18 e nós aprendemos, o Espírito Santo nos ensina aqui, que os judeus ainda procuravam mais matá-lo porque não somente violava os outros, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Is the Son God then just like the Father? Então, o Filho é Deus, igual como o Pai é Deus? And what do you do then with verse 21? Então, o que você faz com, por exemplo, o verso 21? For there we read that the Father raises dead and gives life to them, and so does the Son. Nós lemos que o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho. But we know well that no creature can give life. Is the Son then claiming to be equal to the Father? Mas nós sabemos que nenhuma criatura tem poder para dar a vida. Então, o Filho está reivindicando que ele seja igual ao Pai. But what do you do then with those texts of Scripture that say that God is one? Mas então, se isso for verdade, o que nós vamos fazer com os textos da Escritura que dizem que Deus é And then I can mention a text like Matthew 28:19. Então eu posso mencionar um texto como Mateus 28:19, where the Savior, before he goes into heaven, instructs his disciples to baptize other disciples into the name of the Father and the Son and the Spirit. onde o Salvador, antes de subir ao céu, ele dá a ordenança aos seus discípulos de fazer outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
And you get the same in 2 Corinthians 13:14. E nós temos a mesma coisa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. And there at the end of his letter, the apostle says, "May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Spirit be with you all." Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 14, no final desta segunda carta ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. The picture that arises from this is indeed that God is more than one, in fact that God is three. Então, o que nós vemos aqui é que Deus é mais do que um. Deus, de fato, é três. How do we understand this then? Is God one? Is God three? Or what is this? Então, como nós devemos entender isso? Deus é um ou Deus é três? O que é? Now, I want to come back to this point momentarily, but first there's something else I have to cover. Agora, eu quero voltar para tratar este ponto daqui a pouco, mas primeiro eu preciso tratar outra coisa. Let me slow down for a minute and speak about these three persons of the Trinity. Deixe-me ir um pouco mais lento por alguns momentos e falar sobre as três pessoas da Trindade. Does the Scripture say that the Father is God, the Son is God, the Spirit is God? Será que as Escrituras dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus? And then we understand that in relation to the Father, the Bible is very clear, this is God. Então, nós entendemos claramente pela Bíblia, que a Bíblia é bem clara, que o Pai é Deus. We spoke about Debre's confession in Article 1 concerning who this God is. Nós falamos sobre a confissão de Guy Debré no artigo 1º, onde ele falou sobre quem é este Deus. And all those attributes we talked about, God is simple and spiritual, He is eternal and comprehensible, and the rest of the list. That is God. Então, todos esses atributos que nós já discutimos, que Deus é um ser espiritual, simples, eterno, incompreensível, invisível, tudo isso descreve quem é Deus. And nobody disputes that this is the God who calls Himself in the Old Testament the Father of Israel. E ninguém nega que é este Deus que se apresenta no Antigo Testamento como o Pai de Israel. And calls Himself in the New Testament also, Father of our Lord Jesus Christ. E também é este mesmo Deus que no Novo Testamento se chama o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. And no one disputes either that the Lord Jesus Christ teaches you and me to pray and address Him as our Father. Então, também ninguém nega que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos orar a Deus Pai e chamar Ele de nosso Pai. Because that's universally understood, I don't have to spend any more time tonight arguing that God is indeed the Father. Então, Or that the Father is God. Então, por causa disso ser uma coisa bem clara, bem aceita por todo mundo há muito tempo, eu não preciso gastar mais tempo hoje à noite convencendo vocês de que o Pai é Deus. But what shall we say of the Son? Is He also God? Mas o Filho, o que nós diremos sobre Ele? Ele é Deus? Then Debrett says in Article 10, we believe that Jesus Christ, according to His divine nature, is the only begotten Son of God. Então, Guy Debré, no artigo 10, ele diz, nós cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus. Where does Debrett get that from? De onde ele tira isto? De onde Guy Debré tira isto? Look, for example, in the Gospel according to John chapter 1. Veja, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1. And there the apostle is clear. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. E aqui o apóstolo está bem claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. In fact, John's emphatic that this Word, who is God, was involved with the creation in Genesis 1. De fato, João fala de uma forma enfática que este Verbo, que era Deus,
estava envolvido na criação lá em Gênesis capítulo 1. And that's why he says in verse 3 that all things are made through him. Por isso ele diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. But of this Word, who is God, John continues, verse 14, he became flesh. Mas deste verbo que era Deus, João continua falando sobre ele no verso 14, que este verbo se fez carne. And then we come again to that passage from John chapter 5. Então nós voltamos para aquele trecho lá em João capítulo 5, where this one who became flesh calls himself the Son of God, who can do what God does. onde lá em João capítulo 5, aquele que se fez carne, ele se chama o Filho de Deus e ele diz que ele pode fazer as mesmas coisas que Deus pode fazer. So the last part of chapter 5, verse 18, Então, he lá, makes himself equal with God. então João 5,18, ele está se fazendo igual a Deus. We can also turn to the first letter of John, Nós também podemos abrir na primeira carta de João, chapter 5, verse 20. primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. And here the apostle is firm at the end of the verse. You read the last little bit. Então, no final do versículo, nós lemos o seguinte: estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. And I can refer you also to Romans chapter 9. E também eu posso chamar a sua atenção a Romanos capítulo 9, Verse 5, o verso 5, onde diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. so the passage says Christ is God. Então esse versículo diz que Cristo é Deus. I remind you too that time and time again, Jesus, when he lived on earth, is called Lord. Eu quero lembrar-vos também que quando Cristo estava aqui na terra, repetidamente ele foi chamado Senhor. But that word Lord has a particular meaning. Mas esta palavra Senhor tem um significado específico. It translates the Hebrew word Yahweh. Esta palavra é uma tradução da palavra hebraica Yahvé. And that word is applied time and again to Jesus Christ. E esta palavra, cada vez de novo, é aplicada ao Senhor Jesus Cristo. And caught in that, we understand, is a recognition and a revelation that Jesus is God. E então, nisto nós vemos que tem um reconhecimento e uma revelação de que Cristo Jesus é Deus. It's not just divine names that are given to Jesus, but also divine characteristics. Não somente nomes divinos são dados a Jesus, mas também características divinas são atribuídas a ele. We had spoken before that God is eternal. Já falamos antes que Deus é eterno. But listen to what Jesus says of himself in the end of John 8. Mas ouçam o que Jesus fala sobre si mesmo no final de capítulo 8 de João. There was a discussion there on Abraham, and then Jesus says, verse 58, I tell you the truth, before Abram was, I am. Eles estão falando sobre Abraão e no capítulo 8, verso 58, Jesus diz: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. There's two things here. The one is that Jesus claims to be older than Abraham, to have existed before Abraham. Tem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, a primeira coisa é que Jesus ele está dizendo, afirmando, que ele tem mais idade, ele existe desde antes de Abraão. And Abram, of course, was dead by now some 1,300 years. E Abraão, nesse momento, já está morto há
muito tempo, mais de milhares de anos. But beside that, Jesus says, I am. Mas, ao lado disso, em segundo lugar, Jesus diz, eu sou. And then we need to understand that that is a short form for the Old Testament phrase from Exodus 3, I am who I am. E nós temos que entender que isso é uma forma abreviada da frase que nós achamos no Antigo Testamento, eu sou quem eu sou. But you see what Jesus is doing then? He's attaching himself so closely to God, the Father, as to be one with him. Então veja o que Jesus está fazendo. Ele está se identificando tanto com Deus Pai, ao ponto de se tornar um com Ele. But that in turn explains why the Bible attributes divine works to Jesus. E isso, por sua vez, explica porque a Bíblia atribui a Jesus obras divinas. I mentioned already the text from John chapter 1 that explained Jesus to be involved with the creation of the world. Eu já mencionei lá, João capítulo 1, atribui a Jesus envolvimento na criação do mundo. And the Apostle Paul repeats that in Colossians chapter 1 verse 16. E o apóstolo Paulo, ele repete isso em Colossenses capítulo 1, verso 16, onde diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. We need to notice also that our Lord does other divine work. He forgives sins. Nós também temos que notar que o nosso Senhor faz outras obras divinas. Por exemplo, ele perdoa pecados. Look, for example, at Mark chapter 2. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 2. E o verso 5 do capítulo 2 de Marcos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. But then look at the reaction of the Jews. Verse 7. Mas aí veja no verso 7 a reação dos judeus. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? And the Jews are correct. Only God can forgive sins. E os judeus têm razão. Somente Deus pode perdoar pecados. But it wasn't blasphemy because Jesus is God. Mas Jesus não estava falando blasfêmia porque Jesus é Deus. And it is on the evidence of Scripture like this that Debré writes in Article 10, Jesus Christ is true and eternal God. Então, baseado em evidências como essas, que Guy Debré, no artigo 10, ele confessa que Jesus Cristo é verdadeiro e eterno Deus. This conclusion has a consequence. E esta conclusão traz consequências. And that is that the attributes we spoke about in Article 1 apply equally to the Son as well as to the Father. Significa que os atributos que nós discutimos já no artigo 1 se aplicam igualmente ao Pai e ao Filho. Does this need any discussion yet? Isso pede discussão? Vocês precisam discutir isso? Then we move on to speak about the Holy Spirit. Is he in fact true God? Então nós prosseguimos para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. And again, the Scripture attributes to him divine names. E, de novo, as Escrituras atribuem a ele nomes divinos. Look again at Psalm 139. Logo, olhe de novo o Salmo 139. I mentioned already verse 1, where the psalmist addresses God as God, the Lord. Eu já fiz menção do primeiro versículo, onde o salmista se dirige a Deus como seu Senhor, o Senhor. And then in verse 7, where can I go from your spirit? E no verso 7 ele diz, onde me ausentarei do teu Espírito. And it is clear that this Spirit is not different from God. E é claro que este Espírito não é diferente de Deus. But if you read the Psalm, there's a unity between God and the Spirit. The Spirit is God.
Porque se você ler o Salmo, fica claro que tem uma unidade entre Deus e o Espírito, de tal forma que o Espírito é Deus. That becomes clearer in, for example, Acts chapter 5. Isso fica mais claro ainda, por exemplo, no capítulo 5 de Atos. That chapter tells us of Ananias and Sapphira and their deceit. E este capítulo nos fala sobre Ananias e Safira e a mentira deles. And then Peter says in verse 3, read the first part of the... You can read verse 3. Então veja no verso 3 de capítulo 5 de Atos, disse Pedro, então, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? But now look at how Peter continues his talk, the last part of verse 4. Agora veja no final do versículo 4 como Pedro continua. Ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. The Holy Spirit is called God. O Espírito Santo aqui, neste trecho, é chamado Deus. But again, it's not just divine names that are given to the Spirit, but also divine characteristics. Mas, mais uma vez, não somente os nomes divinos são atribuídos ao Espírito Santo, mas também características divinas são lhe atribuídas. I mentioned a moment ago Psalm 139, Eu mencionei alguns momentos atrás Salmo 189, where the psalmist asks God, "Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence?" e o salmista pergunta, onde eu posso fugir do teu Espírito, da tua face? And he confesses in verse 8, if I go up to heaven, you are there. If I go in the depths, you are there. And continues, doesn't matter where I go, I can't get away from you. Ele continua no verso 8, se subo aos céus, lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Não importa aonde eu for, eu não posso fugir de ti. Then his point is that the Spirit is everywhere. Então o ponto que ele está fazendo aqui é que o Espírito está em todos os lugares. But that's again one of those characteristics we confess in Article 1, God is infinite. Mas isso é, mais uma vez, algo que nós já confessamos no artigo 1º, que Deus é infinito. The point is, here's a divine characteristic attributed to the Holy Spirit. Então aqui o ponto é que aqui nós temos uma característica divina sendo atribuído ao Espírito Santo. Again, 1 Corinthians chapter 3, Mais uma vez, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verse 16. e o verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? But there's an intriguing thought. God's Spirit dwells in each member of the Corinthian congregation. Então isso é uma coisa impressionante, que o Espírito de Deus habita em cada membro da igreja em Corinto. Well, there is no creature that can be in so many individuals. Não existe criatura nenhuma que tem condições de estar ao mesmo tempo em tantos indivíduos diferentes. Again, the point is, the Spirit is omnipresent, as is God. Mais uma vez, o ponto aqui é que o Espírito Santo é onipresente como Deus é onipresente. Chapter 2, verse 11. Capítulo 2, verso 11 desta carta. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. If the Spirit of God knows the thoughts of God, what does it say about who the Spirit is? Se o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, o que isso nos diz sobre quem é o Espírito? Again, the point is the Spirit is God. Mais uma vez, o ponto é que o Espírito é Deus. There's divine work attributed to the Spirit. E também obras divinas são atribuídas ao Espírito. Genesis chapter 1, verse 2. Gênesis capítulo 1, o verso 2. God creates the world, verse 1 says, and he does that, verse 2, through the Spirit. Diz o versículo 1, que Deus criou o mundo, e o versículo 2 diz que ele fez isso por meio do Espírito. As in, when God says in verse 3, let there be light, it is the Spirit that makes it happen. Então, quando Deus diz no verso 3, haja luz, é o Espírito que faz isso acontecer. And so the work of creation is attributed to the Spirit. Então, a obra da criação é atribuído ao Espírito.
That's in turn why Elihu can say what he says in Job 33. E por isto, Eliú pode dizer aquilo que ele fala no capítulo 33 de Jó. Verse 4. Verso 4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. And yet the work of the Spirit's divine work is not limited to creating, Mas, mesmo assim, a obra divina do Espírito não se limita à criação. but also in the upholding of God's world, the Spirit is active. Mas também em manter este mundo de Deus, o Espírito está operando e ativo. So, Psalm 104, verse 30. Então, por exemplo, Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. So what happens every spring anew that the flowers bud and plants grow is the work of the Spirit. Então, o que acontece toda primavera, de novo, é que as plantas brotam e começam a florescer. Isso é obra do Espírito. But there is no creature can bring about this new life. Mas não tem criatura nenhuma que tenha condições de produzir esta nova vida. And I can draw your attention to 1 Corinthians 12. E eu posso chamar a vossa atenção a 1 Coríntios 12, Verse 3. You can read it. verso 3, que diz: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. And it's especially the last part that we need, Especialmente esta última parte que nós precisamos. because in other places of Scripture, I think in Ephesians chapter 2, Porque em outros lugares da Escritura, por exemplo, eu penso de capítulo 2 de Efésios, the Lord makes it plain that people, because of the fall into sin, are dead in sin. o Senhor deixa claro que, por causa da queda em pecado, o ser humano está morto em seus pecados. But now here, people once dead in sin are made to confess Jesus is Lord. Mas aqui nós vemos que pessoas que estavam mortas em seus pecados, eles são levados a confessar que Jesus é Senhor. But making a person alive, also spiritually alive, is a divine work. Mas vivificar, trazer alguém morto à vida, espiritualmente também, é uma obra divina. And if we take all of this material together, Debré has reason to write Article 11. Então, se nós juntamos todo esse material, então, se nós juntamos tudo isto, Guy Debré tem boas razões para escrever artigo 11. And there he confesses that the Holy Spirit is true and eternal God. E ali ele confessa que o Espírito Santo é Deus verdadeiro e eterno. He adds at the end of the article, in order he is the third person of the Trinity, of one and the same essence, majesty and glory with the Father and the Son. Ele acrescenta no final do artigo, ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho. And so he is true and eternal God. E, portanto, ele é verdadeiro e eterno Deus. What we have then, the Father is God, the Son is God, the Spirit is God. Então, o que nós temos? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. The attributes connected to God in Article 1 apply to the Father and the Son and the Spirit equally. E estes atributos aplicados, ou confessados sobre Deus no primeiro artigo, se aplicam igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Does this need any discussion? Isso pede discussão? This conclusion that God is one and yet three has been embraced by the church from the beginning. Então, esta conclusão de que Deus é e que Deus é três, esta conclusão a igreja
abraçou e tem abraçado desde o início. Actually, I should say in the New Testament church. Quer dizer que a igreja no Novo Testamento, desde o início. So that quickly enough, the early church developed the Apostles' Creed. Então, bem rapidamente, a igreja primitiva desenvolveu o credo apostólico. And perhaps you have a copy of the Apostles' Creed somewhere. No Heidelberg. Okay, turn to Lord's Day 7 of the Catechism. Abra sua confissão no Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor 7, onde tem o credo apostólico. Then you'll notice that the Apostles' Creed is made up of 3 parts. There's Roman numerals on your left-hand side. E você percebe logo que o credo apostólico está dividido em 3 partes. Tem aqueles números romanos 1, 2 e 3 lá à esquerda. And those 3 parts are, of course, according to the Trinity. E essas 3 partes seguem a ordem da Trindade. There is particular activity connected in this creed to each person of the Trinity. E neste credo tem certa atividade atribuído às pessoas da Trindade. And the particular activity attributed to each person is mentioned in Lord's Day 8, the Father in our creation, the Son in our redemption, the Spirit in our sanctification. E quais são essas atividades específicas atribuídas a cada pessoa da Trindade? Nós vemos no Dia do Senhor 8, onde diz que o credo se divide da seguinte forma: Deus o Pai e a nossa criação, Deus o Filho e a nossa redenção, Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. But human beings, being what they are, we want to understand. Mas o ser humano, por causa de quem ele quer sempre entender. If in fact, as the scripture says, the Father is God, the Son is God, the Spirit is God, and yet there are not 3 gods but one, se de fato as Escrituras nos ensinam que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas mesmo assim não há 3 deuses, só tem um Deus. then how do we have to understand this? Então, como é que nós devemos entender isto? So there came a time in the early church where somebody put forward this idea of adoptionism. Então, chegou o momento na igreja primitiva quando alguém chegou com a ideia de adopcionismo. And then it was said, actually the Father alone is really God. Então, eles disseram que, de fato, só o Pai é verdadeiramente Deus. And he has adopted the creature Jesus to be the Son of God. E ele adotou a criatura Jesus para ser o Filho de Deus. And then the Holy Spirit becomes the muscle going out from God to get things done. Então, o Espírito Santo se torna o poder que sai de Deus para operar as coisas. And you and I hear this, and we say, yes, I can see this in the eye of my mind. E quando nós ouvimos isto, nós dizemos, sim, eu posso imaginar que seja assim. It makes sense, this picture of the Trinity. De certa forma, faz sentido esta visão da Trindade. This position was pushed by, for example, Arius. E esta posição foi promulgada e pregada, por exemplo, por Ário. He would insist there was a time when Jesus did not exist. E Ário insistia no seguinte slogan: houve uma época quando Jesus não existia. And he became God when the Father adopted him. E ele se tornou Deus quando o Pai o adotou. But not everybody in the church at that time was convinced that this picture was scripturally correct. Mas nem todos na igreja daquela época estavam convencidos de que esta visão da Trindade estava correta. So you got a reaction, somebody coming up with a different concept, a different picture of how God is 3 in 1. Então nós temos uma reação, nós temos um outro conceito
de como é possível Deus ser um e Deus ser três. Another picture called modalism. Então, este outro conceito, eu acredito em português se chama modalismo. And then the picture is that this one God appears in three different modes, depending on the situation. Eu acho modalismo, né? Então, eles dizem o seguinte, que este único Deus, ele se apresenta em três modos, três modalidades diferentes, seguidas. And the comparison could then be made to a man who is a father at home, is a foreman at work, and is an elder in church. One Então, man, three different functions. Por exemplo, podemos fazer a comparação, esse tipo de conceito é igual a pensar sobre um homem que em casa ele é pai, no trabalho ele é gerente e na igreja ele é presbítero. Então ele é um homem, mas ele tem três funções diferentes. So he's appearing in three different modes, depending on where he is. Então este único Deus, ele aparece de três modos diferentes, dependendo de o que ele está fazendo e aonde ele está. Applied to God, he appeared as Father in the Old Testament, as Son in the time of the Gospels, and as Spirit at Pentecost. Então eles aplicavam este pensamento a Deus da seguinte forma, que no Antigo Testamento Deus apareceu como Deus Pai, e quando Jesus estava aqui na Terra, Deus se apresentou como o Filho, e depois de Pentecostes, Deus se apresenta como o Espírito. And again, we hear this, and we say, yes, I can relate to this, I can see this in the eye of my mind, this makes sense. E, mais uma vez, nós podemos ouvir isto e podemos até dizer, bom, eu consigo entender por que eles falam isso e até, de uma certa forma, tem um certo sentido isto que eles estão dizendo. But the big question is, do either of these pictures, be it adoptionism or modalism, does it do justice to what the Scripture says? Mas a grande questão é a seguinte, será que esses dois conceitos, o conceito de adopcionismo e o outro conceito de modalismo, será que eles são fiéis àquilo que a Escritura nos ensina? The church debated this issue around the year 300 and came to a conclusion. Então, a igreja debateu este assunto lá, mais ou menos no ano 300, e chegou a uma conclusão. In the year 325 was the Council of Nicaea. No ano 325 se realizou o Concílio de Nicea. And in that particular council, the teaching of Arius, adoptionism, and the teaching of Sabellius, modalism, was condemned as wrong. Então, neste concílio, o ensinamento de Ário, que ensinava adopcionismo, foi designado como erro, foi chamado de errado. E também o ensino de Sabélio, que ensinava modalismo, também este ensino foi declarado errado. In other words, the church wanted to stay with the structure of the Apostles' Creed and what it was confessing about the Trinity. Então, em outras palavras, a igreja queria ficar com a estrutura do credo apostólico e queria ficar com aquilo, com o jeito pelo qual este credo confessa a Trindade. Despite that decision of the Council of Nicaea, in the following years, these heresies continued to grow. Agora, muito embora que eles tivessem, a despeito dessa decisão que foi tomada, mesmo assim, nos anos depois do concílio em Nicea de 325, as heresias continuavam crescendo. So, in the year 381, there was another council, this time in Constantinople. Então, no ano 381, se realizou um outro concílio, esta vez na cidade de Constantinopla. In this Council of Constantinople, 381 wrote a new confession.
Então, este concílio de Constantinopla, em 381, escreveu uma nova confissão. This is the Nicene Creed. E isto se chama o Credo Niceno.